Boa tarde, meus irmãos. E bom ver assim, templo assim mais movimentado, é bom. Sinal de uma aula boa. Vamos lá, irmãos, então para a nossa quinta aula do da nossa escola dominical, que é um panorama no Antigo Testamento. É bom frisar isso mais uma vez, né? Porque a gente está iniciando hoje um livro novo. A gente vai iniciar aí com a graça do Senhor o livro de Êxodo. Então é bom frisar que isso é um panorama. Você não vai finalizar essa EBD e dizer: agora eu li o Antigo Testamento todo. Negativo, viu? Você vai ter que ler, isso aqui é um panorama. O panorama é uma olhada de cima, vendo só os pontos principais, tá bom? Você tem que ler na sua casa o Antigo Testamento. E hoje a gente inicia o capítulo de Êxodo, o livro de Êxodo, e vai até o capítulo 11, se Deus permitir. Então, antes da gente iniciar de fato, vamos baixar nossas cabeças, orar e pedir ao Senhor que abençoe esse estudo. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, que é o teu dia, e obrigado, Senhor, também pela oportunidade de estar como tua igreja, teu povo, reunidos para meditar na tua palavra. Abençoa esse momento, Pai, que Cristo Jesus habite em nós por meio da tua palavra. Que essa palavra hoje, Pai, se torne clara aos nossos corações, que Cristo esteja pregado aqui. Possamos sair daqui edificados. Perdoa os nossos pecados e fica conosco no restante dessa programação. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Como a gente fez com Gênesis, a gente faz a mesma coisa agora com Êxodo, começando com uma breve ficha técnica do livro, né? O que é isso? É apresentando alguns dados. Então vamos lá. O nome do livro Êxodo, né, ele tem esse nome na nossa versão em português e em outras versões ocidentais, porque a palavra Êxodo significa o quê? Sair de um lugar e ir para o outro, né? Que é o que acontece com Israel nesse livro aí. Porém, no hebraico, tá, irmãos? Na Bíblia hebraica, que é a Bíblia que o Senhor Jesus, o pessoal no tempo dele tinha acesso, o nome desse livro era Shemot, que é essa palavra aqui em hebraico, ó, Shemot. E o que quer dizer Shemot? Significa nomes, tá? Então o livro de Êxodo em hebraico é nomes. Aí você me pergunta, mas por que o nome do livro de Êxodo é nomes? Aí eu te convido a abrir em Êxodo 1, capítulo 1, versículo 1. Abre aí. Êxodo 1:1. Êxodo 1:1. E olha o que diz o primeiro verso do primeiro capítulo. Diz assim, ó: são estes os nomes dos filhos de Israel. Viu aí a palavra nomes? São estes os nomes. Então, como eu já disse lá no estudo de Gênesis, e aproveito para repetir, porque pode ser que tenham pessoas aqui que não estavam lá no primeiro estudo de Gênesis, a Bíblia hebraica, sempre o primeiro nome, sempre o nome do livro é uma das primeiras palavras que está ali no primeiro versículo. Então, por exemplo, Gênesis, como eu disse lá no primeiro estudo, se chama em hebraico Bereshit, porque é a primeira palavra do hebraico, Bereshit, no princípio. Êxodo é a mesma coisa, se chama os nomes, porque começa aí, esses são os nomes. Ok? Entendido? Esse é o nome em hebraico do livro. Ele recebeu esse nome por causa de Êxodo, por causa da saída do povo. Autor, a gente sempre frisa isso, né? A gente reconhece Moisés como o autor desse livro, mas reconhece que pode ter algumas adições que o povo de Israel foi fazendo ao longo do tempo. A data provável de escrita desse livro é 1400 anos antes de Cristo, então é um livro bem antigo, tem 40 capítulos e o contexto geral dele é: o narrador narra os acontecimentos que sucederam o estabelecimento do povo de Israel no Egito, até uma série de eventos que muda a história desse povo. Então, como é que a gente terminou Gênesis? Com José vivendo no Egito e trazendo sua família, né, Jacó e seus irmãos, para morar lá no Egito. E aí termina Gênesis assim, com a família da aliança morando, se estabelecendo fixamente no Egito. E Êxodo vai começar a partir daí. O que aconteceu com essa família de 60 pessoas, mais ou menos, que chegou no Egito para ficar. É o que a gente vai acompanhar agora, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vê que aconteceu é que o povo de Israel passa por um período de crescimento e prosperidade logo após o seu estabelecimento. Então a gente vê que o povo de Israel chegou ali com 70 pessoas mais ou menos, e quando ele sai do Egito para ir para o deserto, sai com mais de 600 mil homens, tá? Não se conta aí mulheres e crianças. Por que só se contava homens? Porque eram os que eram alistados para a batalha. Então você tinha registro só dos homens, você não tinha registro de quantas mulheres, crianças, servos e servas estavam ali no meio do povo. Então provavelmente podia se chegar ali a 1 milhão de pessoas que saíram do Egito, tá?
Então era uma numeração muito grande. Eu não sou nada bom em matemática, mas é um crescimento aí exorbitante, né? De 70 para 600 mil, é muita gente, tá bom? E aí, eu quero ler com vocês aí esse versículo de 1 a 7 aí. Ele começa fazendo aí a genealogia do povo, e aí depois diz assim, ó, verso 6, acompanhem comigo aí, capítulo 1, verso 6. Faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, e de maneira que a terra se encheu deles. Ok? O Egito estava cheio de hebreus agora, depois de muitos anos, tá? Então, o que acontece com o faraó? Ele fica com medo. Ele percebe que esse povo estrangeiro que vive no meio do território dele está crescendo demais, fora de controle. Só que esse faraó, irmãos, precisa ser dito isso, não é o mesmo faraó que contratou, digamos assim, José para servir. Morreu esse faraó, sucederam-se outros faraós, e esse faraó especificamente, a Bíblia diz aí, e surgiu um faraó que não conhecera José. Verso 8, entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. E aí conhecera, tá, irmãos? Não é só conhecer pessoalmente não, tá? Ele não queria saber de José, não queria saber da história dos hebreus, quem foi esse homem que interpretou os sonhos do avô dele, provavelmente, ele não queria saber. Era um homem que não se interessava. Portanto, ele não estava nem aí para a história desse povo que estava crescendo. Para ele, o povo de Israel era só um risco. Eu devo deixar esse povo crescer dentro do meu território? E se eles continuarem se multiplicando e daqui a pouco quiserem derrubar a gente e ficar com o nosso território? Essa era a preocupação do faraó. Uma preocupação política, né? Eu não posso deixar esse pessoal. E outra, o povo de Israel não adorava os deuses do Egito, provavelmente. Eles podiam até ter outras adorações no meio dele, mas não necessariamente os deuses do Egito. Isso também vai gerar um problema, porque quem é o deus principal do Egito? O próprio faraó. Então é um povo que está aqui morando e não me reconhece como Deus. Entenderam o problemão aí? Então Israel agora está numa situação muito difícil. O que Faraó vai fazer? Ele dá uma ordem para que se massacre, para que se mate todos os bebês dos hebreus, tá? Principalmente, né, do sexo masculino. Então, primeiro ele até tenta fazer uma outra coisa, que é dificultar a vida do povo, aumentar a carga de trabalho, perseguir, mas isso não impede o povo de Deus de crescer. Então ele pensa, bem, se esse povo continua crescendo, eu vou partir para a ignorância, eu vou matar os bebês. Aí tem toda aquela situação das parteiras, que elas se negam a matar as crianças, aí chegam lá para perguntar, por que essas crianças estão nascendo? Aí elas falam, porque as mulheres hebreias são muito fortes, então elas têm o bebê antes da gente chegar, não dá tempo de matar. Que era mentira, né? Elas não matavam porque elas eram fiéis, tementes a Deus. Tá bom? Então esses são os primeiros acontecimentos da família de Israel lá no Egito. Depois, o que acontece? Vem a história de Moisés, que não é o seu Moacir que está ali, é outro Moisés, né? Brincadeira aí. O Moisés era um filho de uma egípcia, de uma hebreia, filho de uma hebreia que nasceu ali durante esse período onde estavam matando os bebês. E diz a Bíblia que a mulher olhou para o filho dela e amou aquele filho, amou e não quis matar. Então o que ela fez? Ela colocou esse bebê num barquinho ali, vamos dizer, né, num cesto, que foi flutuando pelo rio, e esse bebê ele foi achado pela filha de Faraó que estava na beira do rio com as suas servas. E aí ela tirou esse bebê das águas. E porque esse bebê foi tirado das águas, ela deu para ele o nome egípcio de Moshe, que significa tirado das águas. É daí que vem o nome Moisés. Tá? Agora, detalhe, irmãos, esse nome é egípcio, mas depois ele foi transformado no nome hebreu também, tá? O Moisés não tem dois nomes, tá bom? Ele só tem esse nome, só que é um nome de origem egípcia, que depois foi transformado no nome hebreu. Então Moisés foi tirado das águas. E aí Moisés vive lá como um príncipe egípcio, usufruindo de tudo de bom que o Egito tinha. Aí ele passa por alguns conflitos, os irmãos conhecem a história, ele vê dois hebreus brigando, tenta separar a briga, acaba matando um egípcio e um hebreu, ele acaba matando um, depois ele vai querer separar outras brigas, fica perseguido e foge. E aí eu quero ler com vocês esse texto aqui que vai nos despertar por que Moisés, esse bebê que era para ter sido morto, foi colocado no rio, foi tirado das águas e criado por egípcios. Por que esse bebê toma o centro das atenções agora? Abram aí no capítulo 2, do verso 23 ao 25. Capítulo 2, 23 a 25. Olha só o que acontece. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito.
aquele lá que matava, né, o pessoal. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram ao seu, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus que os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Então, quando o povo não aguentou mais essa perseguição, o Senhor viu o povo dele sofrendo no Egito. O Egito, que era aquela terra, a única terra onde tinha comida, não é isso? Tanto que os filhos de Jacó foram lá atrás de comida. Agora o Egito se tornou uma terra que mata os filhos de Israel. E esses filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor ouviu a oração dele. Deus despertou nesse momento. E para que Deus faça alguma coisa, é que ele vai procurar um servo. E aí quem vai ser esse servo? Moisés, aquele bebê. Deus preparou tudo porque Deus queria usar esse servo. Então Deus agora vai enfrentar o faraó, porque já que ele ouviu a oração do seu povo, ele vai tirar esse povo de dentro do Egito, para que esse povo não sofra mais as perseguições e os maus tratos de faraó e do povo do Egito. Então Deus ele vai primeiro se revelar a Moisés. E aí tem aquela famosa visão da sarça ardente, né? Que Moisés fugiu do Egito, está vagando no deserto, e um dia ele vê uma sarça ardente, uma planta pegando fogo para sempre e não se consumia. A madeira não acabava. O fogo consumindo e a madeira não acabava. E aí ele percebeu que aquilo não era um fenômeno da natureza, era Deus se revelando para ele. Eu quero ler com vocês aí, ó. Capítulo 3, 6 a 10. Vamos ler? Capítulo 3, 6 a 10. Olha só o que Deus vai falar para Moisés. Esse Deus que ouviu o choro de Israel, ele vai se apresentar para Moisés e vai dizer: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, né, aquele pessoal que está maltratando eles. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os vão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Está aí. Esse garoto, que poderia ter sido morto ali, mas que foi jogado num rio e sobreviveu, foi tirado das águas. Esse garoto agora é chamado pelo Deus de Isaque, pelo Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, e diz: eu vou usar você para tirar o meu povo do Egito. Porque essa terra não é a terra que eu separei para o meu povo. E aí, se você volta, irmão, alguns estudos atrás, quando a gente estudou sobre Abraão, quais eram as duas promessas que Deus fez para Abraão? A primeira era o quê? Quem lembra? Era até uma questão da atividade de vocês. Quais eram as duas promessas que Deus fez para Abraão? A primeira, minha esposa, qual é? Pai de multidões, pai de uma descendência numerosa como as estrelas do céu e as areias da terra, da praia, né? Primeira promessa é essa. E aqui a gente já sabe que Israel está com quase 1 milhão de pessoas no Egito. Então já está bem numeroso. Qual era a segunda promessa? Essa faz parte da primeira. Faz parte da primeira. Ninguém lembra a segunda promessa? A terra prometida, irmã Nildes. Valeu. Ou seja, esse povo todo que eu vou multiplicar, eu vou levar ele para uma terra boa, que lá eles vão se multiplicar mais ainda. É o Egito essa terra? Não é o Egito, é Canaã. Então Deus está retomando os planos dele. O Egito foi só uma fase. Não é o lugar do povo de Deus. Então Deus está dizendo: agora eu vou tirar vocês daí. E aí Deus vai levar Moisés, esse servo, para ir lá e duelar com o faraó. Mas antes, Deus dá direito de fala a Moisés. E Moisés diz: eu não vou não. Eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. O que ele alega? Ele alega falta de poder espiritual. Eu não tenho condições de lidar com essa missão. Aí Deus diz: você não tem mesmo não.
Só que quem vai falar pela tua boca sou eu. Quem vai colocar o Espírito e quem vai dar poder a você sou eu. Certo? Aí Moisés fica calado e depois responde. Tá bom, mas só que eu não sei me expressar. Eu não sei usar as palavras certas. Aí Deus diz, você não sabe mesmo não. Por isso eu vou levantar Arão e ele vai falar as palavras corretas. Deus não tentou amaciar ali Moisés. Não, meu cheiroso, venha cá, você é demais. Não. Mas era ele mesmo que Deus queria. Então Moisés pega a sua família, pega Arão e eles voltam ao Egito e vai começar a batalha. Quarto ponto, lidando com o homem de coração endurecido. A primeira tentativa é muito simples, irmão. Moisés entra no palácio e diz assim para Faraó, Faraó, libera o povo. Deus mandou. Obviamente que Faraó não gostou nem um pouco disso e diz, quem é o Senhor? Quem é esse Deus? Quem ele pensa que é para mandar no meu reino? Não, vai embora. E aí Faraó ficou tão chateado que ele aumentou a carga de trabalho dos hebreus. Praticamente eram escravos. Aumentou a carga de trabalho deles, agora eles não tinham mais os recursos para trabalhar, agora vocês vão ter que arrumar o seu próprio recurso. Tipo assim, seu Moacir. O senhor é motorista de ônibus? Compre o seu próprio ônibus. Já pensou, seu Moacir? Foi o que aconteceu com os hebreus. Ok? E aí, Moisés volta derrotado, o Faraó não atendeu minha ordem, acabou, perdemos a guerra. E aí Deus fala com Moisés. Capítulo 6, irmãos. Vamos ler aí 1 a 3. É 1 a 13, na verdade, né? Capítulo 6. A gente não vai ler tudo isso, não. Vamos lá. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Irmão, esse verso aqui é muito importante, a gente vai já voltar. Verso 2. Porque ali está 1, né? Mas a gente começa do 2 aí, irmãos. Eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ouvi ainda os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, está falando com Moisés, dize Moisés aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, eu vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Aí depois os irmãos podem ler aí o resto, porque o Senhor vai repetir mais da promessa, só quero enfatizar aí o verso 10 e o 11, para a gente finalizar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, vai ter com Faraó, rei do Egito, fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés respondeu, porém, ao Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como pois me ouvirá Faraó? E eu não sei falar bem, de novo, né? Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Começou a batalha. E aí, irmãos, lembra que eu falei daquele primeiro verso lá, que era muito importante? Deus, ao falar tudo isso, é um longo discurso, tá, irmãos? Depois vocês podem ler o capítulo 6. Deus vai relembrar a genealogia para mostrar que tudo está fazendo parte de um plano, de uma história. E Deus envia, então, Moisés, no fim desse capítulo, até o capítulo 7, para duelar com o Faraó. Mas o que eu quero enfatizar para vocês é isso aqui. Nós estamos assistindo aqui agora, irmãos, um novo capítulo da revelação do nosso Deus. Nós estamos assistindo Deus dar um passo a mais no seu relacionamento com o seu povo. Quando ele diz para Moisés, olha, eu sou o Senhor, ele está se apresentando. Ele está dizendo, olha, aqueles que me conheceram muito intimamente, Abraão, Isaque e Jacó, eles me conheceram, mas não sabiam o meu nome. E aí Deus está dizendo, oi, prazer, Moisés, eu sou o Senhor. Só que tem uma questão que eu não sei se os irmãos sabem. Quando você vê na tua Bíblia aí, pega a tua Bíblia e dá uma olhada. Quando tu vê na tua Bíblia escrito a palavra Senhor, com letras maiúsculas desse jeito aqui, irmãos, tu tem que entender uma coisa. No hebraico não está escrito Senhor. No hebraico está escrito o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? É esse aqui, ó. Essas 4 letras aqui, ó, no hebraico. YHWH. Alguém sabe pronunciar isso daí?
Eu também não sei. Mas a pronúncia próxima que a gente chega desse nome, que os teólogos dizem, é essa aqui, ó. Yahweh, que eu já tinha lá no outro slide lá. Yahweh, que algumas pessoas falam aí Jeová, Javé. Essas pronúncias, elas não são boas, tá? Porque a letra J sequer existe no idioma hebraico, então seria mais correto Yahweh, tá bom? Então olha só o que Deus está dizendo. Olha, eu me apresentei para Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Foi assim que Deus se apresentou. Mas não era o nome dele. O nome dele ele está apresentando para Moisés agora. Eu sou o Senhor, eu sou Yahweh. E quando Deus diz assim para ele, se perguntarem de você, Moisés, quem é esse Deus? Fala, ele é Yahweh, ele é o que é. Não tem como explicar. Então, irmãos, tem um passo a mais de profundidade nessa relação. Deus está entrando numa relação mais profunda com o seu povo a partir daqui. Deus quer mostrar coisas para esse povo, tirando eles do Egito, mais profundo, para um nível mais fundo. É isso que os irmãos estão acompanhando aqui. E por último, o episódio conhecido de todos vocês, que são os juízos que Deus falou. Olha, se Faraó não liberar vocês, eu vou derramar minha ira aí. E como Deus derrama a ira dele? De uma por uma, 10 pragas. Todos conhecem essa história, não é? Sangue, o rio Nilo se transforma em sangue. Chuva de rãs, piolhos, moscas, pestilências, animais tudo com doenças. Depois os seres humanos ficam com úlceras. Depois chove pedra do céu, granizo. Depois uma chuva de gafanhotos, densas trevas, né, escuridão. E a última praga, a gente não vai falar hoje dela ainda. Tá? Vamos falar dessas 9. Tá bom? Veja, irmãos, o Senhor detona o Egito. Mas a cada tentativa, a cada primeira praga, libera o meu povo. Aí Faraó dizia, tá bom, eu vou liberar. Chegava lá, ele mudava de ideia e falava, não vou liberar não. Aí Deus derramava mais uma praga. Ou seja, o Senhor não derramou as 9 pragas de uma vez. Ele mostrou os sinais da ira dele. E Faraó era um homem, como a gente viu 2 slides atrás, de coração endurecido. Ele não quis liberar o povo de Deus. E aí sofreu as consequências desse monte de chagas, desse monte de ira derramada sobre a sua nação. Ok, irmãos? E aí no finalzinho desse verso aí do capítulo 11, a gente tem um anúncio da 10ª praga. Deus diz que vai ferir o Egito matando todos os primogênitos. Ou seja, todos os primeiros filhos. A começar da casa de Faraó. Certo? Mais detalhes domingo que vem. Alguma dúvida aqui sobre a exposição do texto? Não? Então vamos começar a trabalhar aqui agora sobre alguns comentários. Teologia da revelação. Primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos. Não podemos conhecer a Deus a menos que Ele se revele a nós. E Ele escolhe revelar-se através da sua palavra e das obras que realizou na história da salvação. Irmãos, o que Deus está fazendo aqui é dando a conhecer mais sobre Ele. Quando Deus mostra-se para Moisés na sarça ardente, diz até para tirar o seu sapato, porque está pisando em terra santa. Quando Deus diz o seu nome para Moisés, quando Deus derrama as pragas, Ele está dando a conhecer sobre Ele. Quando Deus diz que Ele é um Deus misericordioso, que perdoa várias gerações, mas também que é um Deus que se ira e faz essa ira cair sobre várias gerações, Ele está falando sobre o ser dEle, sobre as obras dEle, para que o povo conheça. Esse povo que estava lá no Egito, como eu disse lá no começo, provavelmente muitos já não adoravam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Imagina quantos anos ali, sofrendo escravidão. Vou adorar todos os deuses que tiverem aí, vou ver qual que vai me livrar dessa escravidão. E aí Deus diz, não, mas quem vai livrar vocês sou eu, o Senhor. Então eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Então Deus se dá a conhecer, irmãos. Mesmo esse povo que veio da tradição de Abraão, de Isaac, de Jacó, mesmo esse povo, ele não pôde compreender o que Deus queria com eles ali. Foi necessário que Deus se mostrasse. Quem chamou Moisés do meio do deserto, perdido, fugindo, quem apareceu, quem quis aparecer na sarça ardente foi Deus. Então nas nossas vidas funciona da mesma forma. Se nós estamos aqui hoje para ouvir a palavra de Deus, foi porque Ele quis se mostrar para nós. Ele quis aparecer para você. Ele quis que você conhecesse o nome dEle. Amém? Agora tem mais uma questão. A revelação não é somente uma questão de informação. Eu sei que Deus existe. Eu acredito que Deus existe. Não é só isso.
mas é uma questão de presença pessoal. A revelação é a revelação de Deus Ele mesmo. Irmãos, quando Deus aparece na Bíblia, Ele não aparece dizendo assim, ó, vai lá e diz que eu existo. Não é isso que Deus faz. Deus chega. Como é que Deus se revela na Bíblia? Ele chega. Ele se mostra. Ele não manda dizer, olha, avisa lá para o Edinaldo que existe Deus. Não, Deus vai e aparece para o Edinaldo. É isso que esse Deus faz. Ele poderia dizer para Israel assim, olha, continuem crendo em mim aí no Egito, eu existo. Aí quando vocês morrerem, eu vou para o céu, vocês vão para o céu. Mas não foi isso que Deus fez. Deus mostrou a sua face para o povo de Israel. Mostrou sua face por meio de Moisés, mostrou sua face por meio da sua palavra, mostrou sua face por meio das pragas. As pragas falam sobre Deus, sobre a ira dele, sobre o ciúme que ele tem com o povo dele e com quem querer mexer com esse povo. Então o que Deus está fazendo aí é se colocar presente. E quem é mais sinônimo, mais símbolo dessa presença do que o nosso Senhor Jesus Cristo? Porque ele foi chamado pelas profecias de Emanuel. Todo mundo sabe o que significa o nome Emanuel no hebraico? Deus conosco. Quando a Bíblia diz que o Filho de Deus seria chamado Emanuel, porque a presença dele se faz. Que dia melhor que a gente teria para falar dessa presença do que esse dia? Porque quando fazemos isso em memória de Cristo, Ele está presente no nosso meio. Esse Deus é o Deus que se faz presente na sua vida. Ele não quer apenas que você absorva uma informação, olha, Deus existe. Não é só informação, Ele quer que você viva com Ele, Ele quer que você se relacione com Ele, porque Ele é um Deus de presença. E o povo de Israel vai aprender sobre isso agora, porque era um povo que estava afastado, é um povo que vai aprender sobre a presença desse Deus. Alguma pergunta aqui? Não? Vamos seguir. Outra coisa, quando eu disse que Deus, primeiro, antes de agir, Ele levanta um servo. Olha que coisa interessante esse comentário aqui de um teólogo muito famoso, olha só isso. Ele diz, a vida de Moisés foi prenunciadora da vida de Cristo. Sua história é um belo tipo do Salvador que havia de vir. Ele, Moisés, foi o mediador na antiga aliança, como Cristo é o mediador da nova. Ele libertou o seu povo da escravidão do Egito, como Cristo liberta os homens da escravidão do pecado. Ele intercedeu pelo povo, como Cristo intercede pelos crentes. Ele guiou o povo no deserto, como Cristo guia o seu povo em sua jornada até o céu, jornada celestial. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, como Cristo foi rejeitado também. Ali Deus já estava comunicando algo sobre o Salvador que viria. O povo precisava dessa referência, dessa liderança. O povo estava ali perdido, que nem como o próprio Senhor Jesus diz, como ovelhas sem pastor. Deus levanta Moisés para isso, para guiar o povo dele até a terra prometida. Cristo faz isso. Cristo é o nosso modelo. E se você quer ter garantia de que o seu caminho até a terra prometida será bem sucedido, Cristo precisa pastorear a tua vida. Cristo precisa ser aquele que dirige a tua vida e a tua história. Se você ainda faz planos para a sua vida sem consultar o Senhor, se você ainda faz planos como se você estivesse escrevendo a tua história, cuidado. Cuidado. Porque os israelitas que não seguiram ao Senhor, eles morreram no meio da jornada. Os israelitas que não foram dirigidos no Senhor, pelo Senhor no deserto, eles não viram a terra prometida. Cuidado ao levar sua vida sem o direcionamento do Senhor. Cuidado ao achar que você é dono da tua vida, dono dos teus sonhos. Cuidado. O Senhor nos dirige e Ele levanta homens para isso. Jesus Cristo é o nosso pastor. Amém? Podemos seguir? Sim? Seguindo. Outra coisa interessante, quando eu falei que as pragas é Deus mostrando algo de si. Olha esse comentário que interessante. As pragas, então,
foram um julgamento contra os deuses do Egito e uma demonstração do poder de Deus para libertar seu povo. Cada praga atacou um deus ou uma instituição religiosa egípcia. O Deus de Israel queria que o seu povo soubesse que nenhum deus egípcio poderia ajudá-los ou salvá-los. Somente o Senhor poderia libertá-los. É uma curiosidade isso, irmãos. Por que Deus fez o que fez? Deus foi lá e transformou o rio em sangue. Por quê? Assim, aleatório? Não foi aleatório. Os egípcios acreditavam que o rio Nilo era Deus. Era um Deus. Os egípcios acreditavam que a fertilidade daquela terra era devido a um Deus. Deus Apsis. E a gente vai falar dele no próximo estudo. E aí Deus vai lá e coloca pestes em todo o rebanho para mostrar esse Deus em formato de touro, ele não pode ajudar vocês. O rio está aí, ó, cheio de sangue, os peixes podres. O Deus Nilo não pode ajudar vocês. Deus vai progredindo, destruindo, ídolo por ídolo, dizendo: nenhum vai salvar vocês. Ah, irmãos, quantas vezes o Senhor faz isso com a gente? Quantas vezes a gente coloca a nossa confiança em coisas que a gente adquiriu na vida? Quantas vezes a gente não troca o Senhor por uma bênção que Ele nos deu? Quantas vezes o Senhor não é levado pela sua ira a destruir os nossos sonhos, a derramar a ira dEle, para mostrar que a gente está confiando em ídolos, para mostrar que a gente está depositando nossa confiança em outras coisas que não são Ele. Assim como Deus usou as pragas para destruir todas as confianças do faraó e dos egípcios, Deus vai destruir as nossas confianças se a gente não colocar a nossa segurança nele. Por isso é que Ele deve ser a nossa rocha. Por isso que Ele deve ser a nossa segurança e nada mais. Amém? Então todos os objetos que foram feridos nas 9 pragas e também na 10ª, que a gente vai falar semana que vem, foram deuses egípcios derrotados pelo Senhor dos Senhores. Amém? Alguma pergunta até aqui? Ira e juízo. Outro ponto sobre essa questão da ira. Outro comentário. A gente já está no fim do estudo. O livro de Apocalipse descreve a natureza da ira de Deus, que é liberada sobre o mundo ímpio e rebelde. Essa ira é comparável às pragas que Deus lançou sobre o Egito, que eram um sinal de juízo e condenação contra a idolatria e a opressão. Ambos os eventos, quais são esses eventos? Tanto ali, as pragas no Egito, como a ira de Deus revelada lá em Apocalipse 16, ambos os eventos mostram a santidade e justiça de Deus em lidar com o pecado. Então, irmãos, essa nação chamada Egito, não era só um povo, era uma expressão da rebeldia humana contra Deus. Era uma expressão do coração idólatra dizendo: eu não reconheço a autoridade do Senhor. Eu reconheço Osíris, eu reconheço sei lá quem, mas eu não reconheço a autoridade do Senhor. E o Senhor revela a sua santidade ao derrotar as trevas. E no fim dos tempos isso vai voltar a acontecer, irmãos. Na verdade, isso acontece durante toda a história. Toda vez que um ídolo se levanta, ou como o Novo Testamento chama, toda vez que um anticristo se levanta, a ira de Deus é derramada sobre a terra. Mas no fim dos tempos, como diz o livro de Apocalipse, essa ira vai voltar a ser derramada. O livro de Apocalipse usa como linguagem disso 7 taças que estão cheias da ira de Deus, transbordando. E aqueles que não estiverem selados pelo Cordeiro, e a gente vai falar mais disso no domingo que vem, se o Senhor permitir, sobre a marca do Cordeiro, aqueles que não estiverem marcados pelo Cordeiro receberão essa ira. Então você que está aqui ouvindo e ainda não entregou, não reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, arrependa-se. Arrependa-se antes que essa taça seja derramada sobre esse mundo. Porque não há quem resista à ira dele.
misericórdia de nós, irmãos. Amém? Último ponto. Dureza de coração. Deus impede alguém de se arrepender? Uma pergunta difícil, né? Se alguém quer se arrepender dos seus pecados, Deus vai impedir essa pessoa de se arrepender? Vamos ler esse comentário aí. É certo, comentário de João Calvino, é certo que Deus, por seus juízos secretos, endurece os corações dos réprobos, né, dos pecadores que andam errado, para que a sua maldade, a maldade desses pecadores, possa ser mais claramente revelada. Mas Faraó, ao mesmo tempo, era endurecido em sua própria vontade perversa, que era má, o suficiente para afastá-lo do caminho da salvação. Irmãos, que verdade difícil de se engolir. Faraó foi responsável por endurecer o seu coração. Mas, ao mesmo tempo, o Deus Todo-Poderoso negou arrependimento a ele. Mesmo que ele quisesse se arrepender. Que isso é impossível, ele não tem como querer se arrepender. Mas não havia graça disponível para o Faraó. Vocês entenderam a gravidade disso? Era um homem que permitiu o seu coração lhe levar tão longe na sua desobediência que não havia mais graça disponível para ele. Como o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 1, homens de disposição tão pecaminosa que Deus os entregou à sua própria pecaminosidade. Deus não concede arrependimento a essas pessoas. Deus não permite que eles se arrependam. A taça da ira transbordou. Isso serve de alerta, irmãos, para que a gente se arrependa antes que o nível da ira de Deus também transborde. Graças a Deus que os crentes em Cristo, eles foram livrados e poupados dessa ira. Os crentes em Cristo são aqueles que a ira de Deus não é derramada sobre eles, porque foi derramada sobre o Cordeiro. Por isso que eu repito o apelo: se arrependam, se você ainda não entregou sua vida a Cristo. E aí, irmãos, para a gente finalizar, só algumas aplicações bem diretas que a gente praticamente já descreveu todas elas. Como viver em meio ao Egito e lidar com a perseguição? O que esse texto e essa reflexão de hoje nos mostra é que devemos encontrar conforto em saber que Deus está presente. E olha, você deve encontrar conforto em saber que Deus está presente, mesmo que a prova da presença dele seja pragas. Vocês acham que era bom viver no Egito enquanto o rio estava podre, enquanto tinha rã, piolho, praga para tudo quanto é lado, chovendo pedra? Será que era bom morar lá? Sim ou não? Mas os israelitas estavam lá. Mas ainda assim, irmãos, essa marca dura da presença de Deus, que é o derramamento da sua ira, ela deve ser fruto do conforto. Porque os israelitas não foram consumidos pelas pragas. Eles não foram atingidos pelas pragas. Nós estamos ainda tentando lidar com o fim de uma pandemia mundial do vírus que a gente conheceu aí tanto tempo. Os crentes pegavam essa doença? Eu não vou colocar no YouTube, então eu posso falar o nome da doença. Estava com medo de falar e depois o áudio ser excluído. Mas não vai para o YouTube isso aqui. Covid. Crente pega Covid, irmãos? Crente pega Covid. Crente morre de Covid, irmãos? Morre. Então Deus abandonou os crentes? Não. Mesmo quando essa aparência de abandono, né? Poxa, Deus, por que Deus não livrou a gente do Covid? É porque o que a praga e o que a ira representavam no Egito aponta para uma natureza mais profunda, a eternidade. Você pode morrer de Covid, mas a sua alma nunca se perderá. Porque Deus alcançou sua alma para Ele, para viver eternamente com Ele. E isso não tem doença que tire de você. Conforto, mesmo no meio da aflição. Eu devo temer esses homens ou eu devo obedecer à liderança? Israel demorou para obedecer Moisés. Israel passou 40 anos no deserto questionando as ordens de Moisés. E por causa disso, por não aceitarem que Deus levantou aquele homem para pastoreá-los e levá-los em segurança para Canaã, é que uma viagem que deveria durar ali 1 mês, 2 meses, do Egito até Canaã, durou 40 anos.
porque não aceitaram o pastor que Deus deu para eles. E aqui eu não estou falando nem direta para o pastor Melquiades, não, dizendo assim, vocês são muito desobedientes com o pastor Melquiades, obedeçam a ele. Não é isso, não. Serve para a liderança da igreja também, isso daí. Mas o que eu estou querendo dizer é que Cristo precisa ser o alvo, o teu norte, que aponta como você deve viver. Se você não aceitar o pastoreio dele, você não vai chegar à terra prometida. Então você não tem que ter medo das autoridades humanas. Você tem que observar o teu general. A gente não canta aqui, o nosso general é Cristo. Obedeça esse general. Devo temer o juízo e as pragas? Eu acabei de falar, não. Saiba que você pertence ao povo de Deus. Então, ainda que você morra de Covid, Deus vai te receber no reino dele. Amém? Como lutar contra o endurecimento do coração? Abrindo os ouvidos para a palavra de Deus, o que Deus disse. Ezequiel tem a profecia, que Deus, quando envia o seu Espírito, ele destrói o coração de pedra e põe no lugar o quê? Um coração de carne. Isso é o que o Espírito Santo faz. Por isso nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus está se revelando. A cada passo da obra dele, ele dá a conhecer mais de si para o seu povo. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Não? Nenhuma pergunta? Irmã Anilde, já tem 2 domingos que a senhora não pergunta, estou começando a ficar preocupado. Tá bom. Qualquer coisa a Emily transmite aí a pergunta, fala no ouvido dela. Tá bom. Ninguém? Não? Então vamos encerrar. Vamos baixar nossas cabeças para orar, então? Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por esse momento precioso em que o teu livro esteve aberto e as tuas verdades foram ditas para nós. Ajuda-nos, Senhor, a aceitar, ajuda-nos a nos submetermos ao Senhor Jesus Cristo, nosso pastor, que nos guia no deserto até a terra prometida. Nos ajuda, Pai, mesmo em meio às pragas que caem ao nosso redor, confiar que o Senhor está cuidando de nós. Ajuda-nos, Pai, a não te trocar por nenhum ídolo, por mais que o sofrimento seja grande. Ajuda-nos a confiar só em Ti, Senhor. Ajuda-nos a ter a nossa esperança somente no Senhor. É o que te pedimos, é o que te agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.